Queridos caminhantes, este vídeo e mais alguns outros estarão em um novo formato. Vamos testar desta forma mais dinâmica, para que os vídeos sejam menores, sem comprometer, contudo, o conteúdo e seu objetivo. Por gentileza, logo após cada vídeo, me digam, nos comentários, se gostaram deste novo formato, ou se vocês preferem o anterior. Lerei todos. De acordo com o que a maioria comentar, nós faremos da melhor forma possível, ok? Obrigado desde já e continuem na paz de Jesus. Um abraço a todos. Aproveitem este vídeo. Olá, caminhante. Tudo bem? Vamos orar para iniciarmos mais uma leitura do nosso livro? Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te honramos por quem o Senhor é. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, nosso Pai. E o Senhor tem sido muito mais que gracioso conosco, de maneira muito além do amor, muito além da justiça, numa ótica humana, claro. Porque o amar humano limita-se muito mais antes do que o Senhor tem ido conosco. A justiça humana tem sido infinitamente aquém do que de onde o Senhor tem ido conosco, nos tem levado consigo. E nós te honramos por todas essas coisas, pela imerecida preocupação, pelo imerecido amor, pela imerecida graça que o Senhor tem nos dado, persistidamente, insistidamente nos dado todos os dias. Pai, abre os nossos olhos, eu te peço, abre o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma, Senhor, para entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer fazer conosco, onde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer nos ensinar, mais uma vez, mais um dia, Deus, não somente com a leitura do livro, mas com todas as experiências, todas as nossas interações durante o dia. Nos ajude a fazer a nossa parte, porque até essa, sem o Senhor, nós não conseguimos fazer. Nós contamos, Deus, com a tua certa ação e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a fazer até a nossa parte, para que de ti recebamos o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá? Este é o nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Dia 23. Como crescemos? Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama, e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo de que você precisa para começar: decidir tornar-se um discípulo. Nada molda mais tua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido, e eu te direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida delas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida.
Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. A parte de Deus e a tua parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo de seu Espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: ponham em ação e efetua em vocês. O ponham em ação é o nosso dever, e o efetua em vocês é o papel de Deus. Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, e não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos crentes, não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque você não pode somar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação teu corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando põe em ação tua mente, para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Tua tarefa é juntá-las. Fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver o que já possuem. Deus lhe deu uma nova vida. Agora você é responsável por desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar teu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas como vimos nos capítulos 4 e 5. Alterando teu piloto automático. Para mudar tua vida, você deve mudar tua forma de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos terem essa compreensão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Imagine-se viajando em uma lancha, em um lago, com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis de mudar a direção do barco. Uma forma é agarrar a roda do leme e forçá-la fisicamente a rumar para o lado oposto do ajuste do piloto automático. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência. Teus braços acabariam por se cansar do esforço, você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, da forma em que estava programada. É isso que acontece quando você tenta mudar tua vida com força de vontade. Você diz: vou me forçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, sai da dieta e deixa de se exercitar. Você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático, tua forma de pensar. A Bíblia diz: deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Teu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar tua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em tua mente. Tua forma de pensar determina tua forma de sentir, e o que você sente influencia tua forma de agir. Paulo disse: deve haver uma renovação espiritual de teus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de ideia.
Você se arrepende sempre que muda a tua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar sobre ti mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre teu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo concluiu que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda, Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Alguns capítulos adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. 23º dia. Pensando sobre o meu propósito. Um item para reflexão. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Um versículo para memorizar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Pois bem, caminhantes, só nos resta orar, porque o que está dito, está dito. Obrigado, Pai, por essa leitura, por este dia, por este momento. Que todo o dito aqui seja absorvido por nós e filtrado pelo Senhor, para que nós possamos crescer mais um pouco, Senhor, diante de Ti, Te agradando, Te alegrando, Te amando, Senhor, e servindo a Ti, também amando ao nosso próximo e servindo ao outro, Senhor. Que façamos isso para a Tua glória, para a Tua honra, para o serviço, para o benefício do outro e para a nossa satisfação, para a nossa alegria em Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, não somente agora, mas por tudo que já foi e por tudo que se nos virá. Porque se vem de Ti, certamente é como a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, caminhante, se Deus permitir. Olá, caminhante, tudo em paz? Se este conteúdo tem sido ajudador para você de qualquer forma, eu vou te convidar a clicar no gostei, se inscrever no canal, fazer um comentário qualquer. Isso ajuda o algoritmo da plataforma a entender que está sendo útil, está sendo relevante para você e ajuda a levar para mais pessoas. Hoje em dia, nós temos enfrentado uma barreira muito grande quando falamos de fé, falamos de Jesus. Então eu te convido a ajudar a transpor essa barreira. Não só neste canal, mas nos que você assiste também, que fale sobre coisas relevantes do Senhor Jesus e do Reino. Te agradeço em nome de Jesus.